Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A ofensa da pregação de Jesus Cristo. Amados irmãos, nós vivemos numa geração que não pode ser ofendida. No português mais claro, na geração do mimimi. Tudo ofende a geração atual. Eu vi que nessa semana, nas redes sociais, a imagem de uma criança. Eu não sei se aquilo faz parte de um seriado antigo, deveria ser um seriado antigo, de uma criança que faz uma carinha assim. Eu não vou conseguir representar, mas sempre ele faz uma carinha assim. Por exemplo, uma frase: religião e política não se discute. Ele deveria falar assim: religião e política não se discute. É basicamente aquela frasezinha, né? É a geração do mimimi. E com certeza, essa geração do mimimi, ela tenta frear todas as vozes que soem conservadoras. É uma geração difícil. É uma geração que não cabe discussão, não cabe proclamação do Evangelho. E o interessante é que a proclamação do Evangelho sempre vai ofender o homem. Sempre nós seremos ofendidos pela pregação do Evangelho. Por quê? Porque a pregação do Evangelho faz parte do reino de Deus. O reino de Deus prometido no Antigo Testamento, que se cumpre na figura de Jesus. O Senhor salvará. O Cristo, o ungido. E essa pregação traz um tipo de felicidade, um tipo de vida que é muito antagônico, aos conceitos atuais materialistas, aos conceitos atuais de felicidade. O Evangelho, ele confunde todo o sistema. Onde Jesus chegava não tinha paz. Onde Jesus chegava era uma confusão. Porque a paz do Evangelho não é essa paz, essa bandeirinha branca que as pessoas tentam levantar. A paz que o Evangelho promove é justamente uma proclamação que faz com que você mude toda a sua forma de pensar, de ser e de agir. E isso traz uma confusão muito grande. O reino de Deus exige arrependimento. E não apenas uma mudança exterior. O Evangelho de Mateus vai tratar justamente disso. Um reino que trabalha não somente os aspectos exteriores. E Jesus vai bater muito nos fariseus. Por quê? Porque o estilo de vida dos fariseus era um estilo de vida onde eles demonstravam ser algo e não eram. Era um estilo de vida baseado em atos externos religiosos. A pregação de Jesus era uma pregação ousada, provocativa
e muito irritante. Por que a pregação de Jesus às vezes era irritante? Porque a luz do Senhor, a luz do Evangelho, naturalmente reprova as obras das trevas. Você imagine um bocado de fariseu arrotando a lei, arrotando. Exteriormente e aparentemente eram os guardiões da lei. Mas as suas ações divergiam daquilo que eles diziam que criam. Divergiam completamente. Não salvava nada. E a pregação do reino de Deus foi justamente algo que perturbou a vida de muitos, não só dos fariseus. Porque a proclamação do reino de Deus significava que o homem teria que entender o espírito da lei. O espírito da lei era não somente obedecer para as pessoas verem. O espírito da lei do Antigo Testamento não era para que as pessoas tivessem uma obediência externa. O espírito da lei era para que as pessoas tivessem uma vida com Deus interiorizada. Jesus, a pregação do reino de Deus é justamente isso. A pregação do reino de Deus é a interiorização da lei do Senhor. Essa lei precisa ser vivida interiormente. Não basta deixar de cometer o adultério. Eu tenho que vigiar os meus olhos. E se eles me fizerem pecar, arranca-o. Se as minhas mãos me fazem pecar, arranca. Não no sentido literal, não vai sair daqui e vai passar a faca no olho e na mão. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Você tem que evitar atitudes que te levam a descumprir a vontade do Senhor. Jesus tornou impossível para qualquer ouvinte afastar-se de modo indiferente. Por quê? Porque muitos saíam irritados com a pregação dele, outros ficavam extremamente perturbados. Muitos tinham os olhos abertos, outros endureciam mais ainda. Que coisa louca, né? O evangelho, quando é pregado, por um lado, algumas pessoas têm os olhos abertos e por outro, outras pessoas ficam mais duras do que eram antes. Que coisa. Alguns se tornavam discípulos e outros se tornavam adversários de vez. Declaradamente. Não, agora, é isso aí que é o evangelho? Agora você arrumou inimigo de verdade. Já pensou, cara, tu vai pregar a mensagem, aí um ouve e diz, essa é a mensagem aí, eu me arrependo aqui, onde é que é para batizar? E o outro diz assim, some daqui, seu miserável, porque senão eu vou te matar. Isso aí que você está falando é loucura, de fato é loucura, para os que não creem. E os que não creem são aqueles que não receberam essa fé. Porque a fé vem de quem? Vem dele. Antes de pregar o Sermão do Monte, Jesus passou uma noite em oração, reuniu os discípulos, escolheu os 12, foi para o monte, e nesse monte ele fala das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, irmãos, ela é dividida em duas partes. Primeiro, fala da natureza da fé salvadora, ou seja, a característica daqueles que receberam essa fé salvadora. Primeiro, ele é um pobre de espírito. O que é o pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que sabe que não tem recursos próprios para ser salvo. O pobre de espírito, no texto de Mateus, é aquele que reconhece que não vai conseguir de forma alguma alcançar o favor de Deus pelo seu próprio mérito. Depois Jesus fala daqueles que choram. São aqueles que se arrependeram e choram por conta dos seus pecados. Depois Jesus fala dos humildes, que são aqueles que sabem que não são dignos de receber a luz do Evangelho.
Jesus fala daqueles que têm fome e sede de justiça, daqueles que anseiam e querem aquilo que Deus ama. Bom, esses 4 primeiros tópicos são referências àqueles que receberam a fé salvadora. Os demais é a expressão dessa pessoa que recebeu essa fé. Bom, uma pessoa que vive essas características, agora ela vai expressar essas características ao mundo. Então são pessoas misericordiosas, ou seja, eu recebi a graça, então eu serei um homem que vou estender a graça aos meus irmãos. Ele expressa uma pureza de coração, o que é a santidade? É o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4, que Ele nos elegeu para andarmos em santificação. O homem que recebeu que vive essa natureza da fé é um homem pacificador. Ou seja, ele espalha a mensagem da paz do Evangelho. A pacificação não é fazer parte da turma do deixa disso. O que é ser pacificador biblicamente? Ser pacificador biblicamente é você pregar a paz do Evangelho. Só que a paz do Evangelho é um pouco diferente da paz desse mundo. A paz do Evangelho, às vezes, vai dividir. Porque você vai pregar a paz do Evangelho na sua casa, um vai para um lado, outro vai para o outro. Você vai pregar a paz do Evangelho no seu emprego, um vai te bater, o outro vai para o teu lado. Está vendo como é que o Evangelho é loucura? Quando você tem a natureza da fé, você começa a ser perseguido por conta dela. O mundo começa a te odiar. Por quê? Porque odeiam a Cristo também. Quanto mais você viver o Evangelho, mais você será perseguido. Terceiro lugar, como é que era a religião da época? Como funcionavam os fariseus? Os fariseus, ao invés de serem humildes, eles eram orgulhosos, ou seja, não reconheciam os seus pecados. Ao invés do pranto, eles queriam sempre viver em alegria. Ao invés da mansidão, eles eram agressivos. Ao invés de viver a justiça de Deus, eles tinham prazer na carne. Desprezavam a santidade, a pureza, desdenhavam da verdadeira paz, perseguiam os justos. Você queria que a mensagem de Jesus chegasse para a vida desses homens aqui e fizesse com que eles sorrissem? Quarto lugar, como é que funciona o mundo contemporâneo hoje? O mundo contemporâneo é muito parecido com o mundo de Jerusalém. Autossuficiência. Você vai evangelizar pessoas que vão ser autossuficientes. Não reconhecem seus pecados. Nós vivemos um mundo de autoafirmação. A mansidão do Evangelho não existe, existe uma autoafirmação. Nós vivemos um mundo sem misericórdia. É os muitos mimimis, como era antigamente. Os mimimis de antigamente eram diferentes, mas já existiam. Nós vamos viver hoje um contexto de pessoas encrenqueiras, ao invés de serem pessoas pacificadoras. É claro que o Evangelho vai produzir uma perturbação. Mas você não precisa ser encrenqueiro também. O texto também deixa claro que a pacificação faz parte do servo de Deus. E a gente vai ver também hoje um falso moralismo, assim como a gente via lá na vida dos fariseus. O falso moralismo tem a mesma base dos fariseus. O falso moralismo atual é o que a maioria das religiões vivem. O que é o falso moralismo? É você querer viver com a sua própria justiça. Como é que é viver com a própria justiça? Vamos lá. Você vai evangelizar um cara, e você diz, olha, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus salvou, e tal, e tal, e tal, e tal. E aquela pessoa vai te responder assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou bem casado. Eu
cuido bem dos meus filhos, pago as minhas contas, saio de casa para o emprego 6 da manhã, volto 6 da tarde, não passo em nenhum happy hour, ou para outra classe, boteco mesmo. Eu não faço nada de errado. Esse é o falso moralismo que a gente vive, que sempre viveu. Esse falso moralismo, os religiosos da época de Jesus também viviam. Os fariseus de hoje são assim. Só que o padrão do reino de Deus é uma fé que alcança o homem e faz com que ele enxergue o tanto que ele é pecador. O padrão do reino de Deus é uma fé poderosa que entra no coração do homem e faz com que ele se renda e diga: não há outro Deus dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quinto lugar, o Sermão da Montanha fala do verdadeiro significado da lei. Jesus não veio para abrogar a lei, Jesus não veio para mudar nada. Jesus veio simplesmente para fazer com que a gente entenda o sentido daquilo que foi dado. Veio salvar, logicamente, e nesse sermão Jesus veio explicar o sentido da lei. Qual é o sentido da lei? Vamos lá. Os fariseus, eles não viviam a justiça autêntica. Por que a justiça dos fariseus não era autêntica? Porque era uma justiça exterior. E Jesus conhecia, Jesus era onisciente porque ele era totalmente homem e totalmente Deus. Então, Jesus tira essa implicação da vida dos fariseus, porque Jesus conhecia todos eles. E Jesus sabia que o que eles falavam com a boca, eles não viviam com o coração. Uma justiça autêntica significa você falar com a boca aquilo que você vive interiormente. Então lá, o adultério. Eu nunca pratiquei o adultério. Mas vive praticando o adultério interiormente. Ninguém vê. E você começa a se auto-justificar pelo fato de não ter cometido o adultério fisicamente, não ter chegado nos finais. O Evangelho é justamente isso. Essa é a mensagem do reino de Deus. É interiorizar aquilo que você faria na prática. O Evangelho de Jesus, gente, é justamente isso. É interiorizar um princípio que não precisa ser cumprido na prática para gerar uma insatisfação no coração de Deus. Por isso que a mensagem do Evangelho é uma ofensa. É uma ofensa para os religiosos, porque os religiosos, eles vivem muito bem. Pensa bem comigo, os religiosos, exteriormente, eles são pessoas boas. Exteriormente, são pessoas inofensivas. Exteriormente, são pessoas que nunca pegariam a faca e matariam alguém. Só que, interiormente, eles estão matando todos os dias com o ódio, com a cólera, com a ira. É assim que acontece. Eu não preciso praticar para cometer alguma coisa. Só que os fariseus, eles viviam uma religiosidade muito braba, porque eu não pratiquei, mas Jesus estava vendo o coração deles. Jesus conhece o nosso coração. Eu não assassinei ninguém, mas as minhas atitudes são rancorosas. Eu sou vingativo. Jesus queria passar o espírito da lei. Jesus não queria que as pessoas amassem somente aqueles que estão aptos a serem amados. Jesus ensina a amar os inimigos. Por quê? Porque os fariseus, eles eram capazes de atravessar a rua para evitar cumprimentar alguém. Aí você diz: caramba, cadê o Evangelho nisso, meu Deus do céu? Mas exteriormente a pessoa, aparentemente, ela é evangélica. Por quê? Porque não mata, não rouba e não prostitui. Pronto, ela está aceita no sistema. Ninguém vai denunciar. Ninguém vai levar para o conselho, ninguém vai levar
para o dia da ceia e dizer, o cara está fazendo coisa errada. Não vai ter isso. Mas existe um Deus poderoso que está nos observando. O Evangelho é justamente isso, gente. O Evangelho é o entendimento que essa lei, ela está aqui dentro. E ela precisa ser vivida interiormente. O que Jesus queria dizer é o seguinte, olha, essa geração, elas têm um padrão muito baixo. Os fariseus eram extremamente legalistas, imagine que loucura. Mas interiormente, eles estavam como um sepulcro caiados. Mas o padrão interno, algo que nenhum homem vê, mulher não vai conseguir enxergar isso no marido, o marido não vai conseguir enxergar na mulher, a mulher pode ser muito bem uma mulher recatada do lar, e interiormente falando pode ser uma pessoa extremamente comprometida com coisas erradas. O homem também pode ser um cara trabalhador, pastor, meu marido é muito trabalhador, não faz mais que obrigação. Pastor, minha mulher... Não vou falar para a mulher que ela não faz mais que obrigação, senão eu vou arrumar a briga com a minha depois. Minha mulher faz a comida maravilhosa. Não vou dizer isso. Ela não faz mais que obrigação. Hoje lá em casa, hoje à tarde, assim, foi uma rasgação de seda, né? Otávio e Dudu são os dois. A gente arrumou dois carinhas assim, que são. A Gisele é a ídola deles. Mamãe, esse bolo de chocolate ficou muito maravilhoso. Papai, você não vai elogiar, não? Gisele, que bolo de chocolate maravilhoso. Se eu deixar de elogiar, eu tenho dois carinhas lá em casa que eles lembram. Mamãe, a senhora faz essa tapioca muito rápido. Cara, é incrível, assim, é lindo demais, assim, os dois, eles... Gisele arrumou. 3 homens maravilhosos. A risadinha do Mac. Os fariseus, eles viviam a falácia de toda a religião, ignorar a justiça que vem de Deus e querer estabelecer a sua própria justiça. Ignorar a justiça de Deus e querer estabelecer a sua própria justiça. Vocês lembram das primeiras características lá nas bem-aventuranças? Os pobres de espírito, os humildes, os que têm fome e sede de justiça. Essas características são inerentes a uma pessoa que foi regenerada por Cristo Jesus e que vive a justiça de Deus e não a justiça dela. O que Jesus veio fazer na mensagem do Evangelho de Mateus é ensinar justamente que a justiça dele é que deveria ser vivida na vida do povo, e não a justiça do povo, porque a justiça do povo é falha. A justiça do povo, ela é carregada de falso moralismo. Mas a justiça de Deus, não. Ela não tem falso moralismo porque ela foi cumprida completamente por Jesus na cruz do Calvário. Coisa que eu e você não conseguiríamos fazer jamais. 6º lugar, características do fariseu. Ostentação religiosa. Estou aqui no monte, orando por sua vida. Faço o seu pedido de oração. Ostentação. Ou então o espetáculo da caridade. Estamos aqui entregando não sei quantas cestas, ao vivo, entregando não sei quantas cestas básicas e coisa e tal, coisa e tal. Faça o mesmo, tu, teu pecador. A gente tem que prestar relatórios para a igreja, tem que dizer o que faz para a igreja. Mas não precisa ficar soltando trombetas também. Isso tudo aqui está entre o capítulo 5 e o 7. Hipocrisia nas sinagogas. Orações longas em voz alta. Oh, meu Deus! A fim de serem vistos. A fim de serem elogiados pelos homens. Mas a oração dele foi muito sem poder, foi muito sem unção. Foi uma oração baixinha. Será que ele tem poder de Deus? Será que ele é regenerado pelo Espírito Santo de Deus? Essa igreja é fria.
Esse pastor é frio. Jesus oferece um modelo de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E aí vai. Quer fazer uma oração poderosa? Vou te ensinar. Vou te ensinar porque eu aprendi na Bíblia. Você quer uma receita de uma oração poderosa? Sim ou não? Sim ou não? Siga a fórmula da oração do Pai Nosso. Mas essa fórmula da oração do Pai Nosso é a vida diária do cristão. Me perdoa, porque eu já perdoei. É isso que Jesus quis ensinar no Evangelho do Reino, na narrativa de Mateus. Me perdoa, Senhor, porque eu já perdoei o meu inimigo. Essa foi lá no rim de todos nós. Senhor, me perdoa, porque eu já perdoei aqueles que me ofenderam. A vida farisaica é aquela, oh Deus, perdoa os meus pecados. E por dentro está odiando o irmão. A oração não tá passando do teto, do forro. Jejum. Aparência de tristeza. Olha, irmãos, estou aqui jejuando por sua vida. Jesus vem ensinar o jejum autêntico. O jejum autêntico a gente vai entender no capítulo 6. O jejum autêntico é para que a gente deixe as preocupações deste mundo e passe a se preocupar com as coisas do reino. É por isso que no capítulo 6, versículo 33, a palavra do Senhor vai dizer: buscai, sobretudo, entre todas as coisas, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque, de certa maneira, havia um tipo de jejum farisaico que não era um jejum autêntico. Era um jejum exterior para mostrar para as pessoas que há ali um homem espiritual, para demonstrar uma espiritualidade. Então eu fico com a cara contristada, com o cabelo bagunçado, deixa a barba crescer, e fico andando igual um mendigo na rua, e as pessoas vão dizer: caramba, que homem de Deus. Outra característica dos fariseus, eles eram obcecados por riquezas. Por isso que está a narrativa também do capítulo 6. Não andeis ansiosas por coisa alguma, nem pelo que haver de beber, nem pelo que haver de vestir. Aí o versículo 33 é a chave de novo. Buscai sobre todas as coisas o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Capítulo 7 fala do fruto da vida de um fariseu. Um fariseu é um cara que julga sem discernimento, porque a Bíblia não proíbe o julgamento, irmãos. A Bíblia, ela traz um tipo de juízo que nós temos que exercer em relação uns aos outros, no processo da exortação mútua na vida cristã. Mas o problema é que os fariseus, eles julgavam sem discernir. É um erro que a gente comete sempre. Não, fulano é errado porque é errado mesmo e acabou. É um julgar sem critérios. E a regra de ouro é o capítulo 7, versículo 12, que diz a seguinte questão: portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Oitavo lugar, o que é o evangelho nessa narrativa do Sermão da Montanha? É passar pela porta estreita. Capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14, diz o seguinte: entrai pela porta estreita. É como se Jesus tivesse falado assim: olha, fariseus, vocês estão vivendo somente uma religiosidade, uma falsa moralidade. Vocês estão vivendo simplesmente para dizer para os outros que vocês são espirituais. Mas eu sou Deus. Eu estou vendo lá no interior de vocês que vocês não são espirituais porcaria nenhuma. Então, entre pela porta estreita. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. A porta larga é justamente a porta da religiosidade sem fruto, sem frutos. E são esses que lá na frente Jesus vai dizer: olha, afasta de mim porque eu não vos conheço.
Mas Jesus, em teu nome eu fiz isso, Jesus, em teu nome eu fiz aquilo, Jesus, em teu nome eu fiz aquilo outro. Eu não te conheço. Essa pregação de Jesus não é fácil não, né, irmãos? A porta estreita é isso. Deixe de viver a lei somente para os outros verem e vivam a lei internamente, no interior. Por quê? De fato, quem vive a lei interiormente são aqueles que foram alcançados, regenerados pelo Senhor. E são os mesmos que vão ouvir a famosa frase de Jesus: vinde, benditos. Vem para cá, vocês são ovelhas. Mas esses caras que vivem exteriormente são aqueles que o Senhor Jesus vai falar: olha, vai para cá, não te conheço. Os falsos profetas é que conduzem as pessoas pelas portas largas. Na Idade Média, irmãos, havia uma crise de pregação muito forte. Na Idade Média, a pregação do Evangelho, em muitos períodos, estava em decadência. E o que eles faziam era tentar entreter o povo por conta da decadência da pregação. E parece que é o que acontece hoje. Como a pregação está em crise hoje, no Brasil e no mundo, a melhor forma de segurar as pessoas é entretendo. E Jesus está dizendo: olha, os falsos profetas vão conduzir vocês pela porta larga. Vocês não têm que se autonegar para ser justificados, mas porque vocês são justos, vocês têm que viver essa justiça de Deus interiormente. E o sermão se encerra do capítulo 7, versículo 17 ao 20, onde alguns tentavam argumentar lá no tribunal. Chegaram no tribunal e começaram a argumentar. Olha, não adianta argumentar no tribunal, não. Não vai adiantar argumentar no tribunal. O Senhor vai responder: olha, eu nunca te conheci. Vocês praticavam uma religião abominável a Deus, baseada na própria justiça de vocês, não na justiça de Deus. E a justiça de Deus é a santidade de Cristo que nos alcança pela sua morte expiatória na cruz do Calvário. A mensagem do reino de Deus é justamente isso. Você precisa viver a justiça de Deus, que foi alcançada por Jesus Cristo e imputada a nós. Os que vivem a sua própria justiça serão abomináveis ao Senhor. Já são abomináveis ao Senhor. Para concluir, todos ficaram maravilhados do ensino de Jesus Cristo, a princípio. Talvez se você esteja vindo para a igreja, queira ficar aqui na igreja, gostou muito da igreja, a princípio, pode ficar maravilhado. Mas a gente não vai negociar uma coisa chamada pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Há 15 anos que eu prego, o que a gente prega aqui é a mesma mensagem. Sempre a mesma mensagem, a mensagem do reino de Deus. A mensagem do arrependimento. Você achou bonitinho às vezes e tal, vou ali e tal. Mas você precisa achar bonitinho depois. Porque com Jesus foi a mesma coisa. No início todos ficaram maravilhados. Por quê? Porque ele pregava como quem tem autoridade. Como é que é pregar como quem tem autoridade? Ele vivia o que estava falando. As palavras dele tinham ternura, sim, para aqueles que eram os pobres de espírito. Mas eram duras para os moralistas, os falsos moralistas, aqueles que se intitulavam, se auto-justificavam diante das pessoas. E Jesus não convidou ninguém para dialogar não, tá? Com Jesus não tinha diálogo não, era monólogo. Talvez você pense, eu preciso discutir. Quando você estiver no estudo bíblico, você discuta. Só que a palavra, Romanos 10, 17, diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. É um monólogo. A palavra fala e o homem tem a sua fé edificada. A palavra fala, a palavra é exposta e o homem tem a sua fé edificada. No início eles ficaram maravilhados, mas depois eles ficaram irritados. Versículo 28, diz assim, do capítulo 7. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava com quem tem autoridade, não com os escribas.
Mas logo depois, a gente vê, na narrativa, por exemplo, do capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus explica que Ele é o pão da vida, Ele se colocando como o pão da vida, e as pessoas querendo o pão, somente o pão físico, Ele dizendo, eu sou o pão da vida. E Ele insistindo na mensagem, mas eu sou o pão da vida, e as pessoas querendo o pão físico. E Ele insistindo com a mensagem, mas eu sou o pão da vida, e as pessoas insistindo em procurá-lo pelo que Ele podia dar. De repente, os próprios discípulos do Senhor começaram a dispersar. Na narrativa do capítulo 6 de João, Ele diz para os seus próprios discípulos, vocês querem ir também com eles? O que Pedro vem e responde, como nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O cerne do Sermão da Montanha é o capítulo 5, versículo 20, que foi o texto base que nós lemos. O texto, capítulo 5, versículo 20, repito, diz, pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Jesus não criticou os fariseus pelo radicalismo, porque a fé cristã é radical, sim. Jesus criticou a forma como eles viviam esse radicalismo. Jesus não foi contra o radicalismo dos fariseus. Jesus criticou o fato deles serem radicais somente exteriormente falando. Mas o padrão que eles viviam interiormente era muito baixo. Exteriormente falando, os fariseus eram os caras top das galáxias. Interiormente, eles eram altamente reprovados pelo Senhor. Você e eu podemos passar por essa vida, exteriormente, os nossos filhos podem até nos elogiar, dizendo, olha, meu pai é isso, meu pai é aquilo, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Você pode até conseguir disfarçar muito bem a sua vida e a sua história. Mas existe um Deus que sonda o nosso interior, que sabe quem nós somos. E essa mensagem é justamente para nos alertar quanto a essa necessidade de vivermos internamente aquilo que nós dizemos que somos. A obediência externa dos fariseus não valia de nada para Deus. Assim como a sua obediência externa não vale nada para Deus. O que vale para Deus é a sua obediência interna. É claro que a sua obediência interna precisa ser expressa em atos exteriores. Você não vai obedecer internamente e vai ser diferente externamente. Mas o processo tem que partir de dentro para fora. A mensagem do reino de Deus, a mensagem do Evangelho é justamente isso. Nós precisamos conhecer a intenção da lei. Eu não posso me vangloriar que eu nunca traí minha esposa. Eu preciso me arrepender pela graça, para que internamente eu não traia minha esposa com a lascívia, com os desejos impuros. Aí é outra pregação que está lá em Gálatas. Essa é a mensagem que Jesus trouxe. Os fariseus ignoravam a necessidade da graça, da dependência de Deus. O texto é bem claro, nossa justiça deve exceder a dos fariseus. Por quê? Porque eles obedeciam exteriormente. E o chamado do Evangelho para mim e para você é viver uma obediência mais profunda. A chamada do Evangelho para mim e para você é viver uma obediência mais profunda. Aquilo que ninguém vê. Obediência interna. A chamada do Evangelho é a internalização da lei. E quem colocou essa lei no seu coração foi um Cristo que te regenerou. O Cristo que te regenerou, Ele colocou essa lei no seu coração. Você tem condições de cumprir essa lei hoje, porque Ele cumpriu primeiro. Ele cumpre toda a lei. Em cumprindo toda a lei, essa lei é colocada no seu coração pelo processo da regeneração, do novo nascimento, e agora você vive essa lei. Essa é a mensagem do reino de Deus para mim e para você. A nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus.
A obediência dos fariseus era externa. A nossa obediência tem que ser interna. Talvez você esteja enganando muitas pessoas. O perigo é chegar lá no dia e ouvir aquela voz. Te peguei. E vai ser diferente da pegadinha do malandro. Essa pegadinha é por toda a eternidade. Perdeu, playboy. Tua religiosidade era mentirosa. Era só para as pessoas verem. Tu dizia que era crente. Ficava colocando no Facebook que estava em oração. E não tinha isso na sua vida. A sua vida era uma vida religiosa. Dizia que jejuava muito, mas era para se mostrar como religioso. Mas a sua religiosidade, a sua espiritualidade era falha, era mentirosa. Era tudo mentira, você vivia um engano. Dá licença. A pregação de Jesus ofende ou não ofende? Nessa noite, meu querido irmão, eu quero te convocar, eu quero te convidar a viver o Evangelho no mais íntimo do ser. Você não precisa gritar, você não precisa ir para o monte, tirar foto lá do monte, dizendo que está lá 40 dias jejuando e orando. O seu jejum é em silêncio. E o seu jejum, a sua oração, é para que o reino de Deus fique mais evidente na sua vida. Todos os nossos atos de vida cristã é para que o Evangelho fique evidente, se torne evidente nas nossas vidas diariamente. Eu quero te convocar nessa noite a abandonar todo o sistema farisaico, todo o sistema religioso que está te enganando, que está produzindo em você um falso crente, que está produzindo em você uma falsa espiritualidade. Eu quero te convidar nessa noite, irmãos, pela graça do Senhor, que o Evangelho esteja vivo dentro de você. Quando você estiver longe daqui, independentemente da área geográfica que você estiver, que o Evangelho esteja na sua vida, em cada área da sua vida. Quando você chegar no seu trabalho, no seu emprego, que o Evangelho esteja vivo no seu coração. Quando você estiver viajando, que você não vire o demônio depois que viaje e esqueça de tudo. Como que a sua religiosidade fosse local, regional, territorial, geográfica. O Evangelho precisa estar internalizado na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Você se sentiu ofendido hoje? Mas eu não vou te pedir desculpa por conta disso, não. Beleza? Tá ok? Estamos combinados assim?